Amigos de YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal, obrigada por acederem e verem este vídeo até ao fim. Eu sou a Jo Pereira e venho aqui novamente, como sabem, partilhar outro livro. E este livro é do mesmo autor do livro anterior, já que eu gostei tanto do autor e da temática. E o próximo livro também será deste autor. E voltando de novo à África. Mas desta vez tem a ver com os Balcãs e tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. E o livro é de Tim Butcher, O Gatilho, no rastro assassino que levou o mundo para a guerra. Tim Butcher, um jornalista britânico que vive em Cape Town, fez várias reportagens pelo mundo inteiro. E nos anos 90, como sabem, houve a Guerra dos Balcãs, de 1992 a 95, finalizada pelo Acordo de Dayton. Ele fez lá as reportagens sobre aquelas, enfim, toda aquela situação que fez lembrar o tempo do nazismo. Mas já vamos lá. Ele viu a campa de Graville Príncipe, que é o que despoltou toda esta situação, e reparem nos olhos dele, esta fotografia baseada na última que ele tirou já na prisão. Ele foi à campa, que está em Sarajevo, e está completamente, enfim, adulterada, cheia de lixo, com os habitantes resolveram fazer dali uma espécie de casa de banho, enfim, com um pouco de respeito pelo Graville Príncipe. E ele tentou perceber porquê. Porque o Graville Príncipe, um rapaz, na altura com 19 anos, quando matou o Franz Ferdinand, 24 de junho de 1914, no fundo ele tinha um ideal de juntar os eslavos do Sul de acordo com o pan-eslavismo que havia na altura. E ele resolveu perceber porquê e fez o caminho da sua, enfim, do seu rumo ao enfim, ao assassinato do tal arquiduque, que era o próximo herdeiro do Império Austro-Húngaro, que depois fica dissolvido depois da Primeira Guerra Mundial. Nós, com este livro, eu já sabia alguma coisa da Primeira Guerra Mundial, não sabia tanto da última Guerra dos Balcãs em 1992-95, é contemporâneo, mas não me tinha me interessado tanto. E com este livro eu fui investigar, fui pesquisar e percebi o que é que se tinha passado, que no fundo também tem raízes nesta altura. Eu não sou uma especialista, mas é importante que vocês percebam que este livro implica uma certa pesquisa e dedicação em perceber porque é que isto existe, não é? E porque é que existe depois a crise de 1992-95. Aquela zona que depois se formou como a grande Jugoslávia de Tito, ele é uma zona, um barril de pólvora, porque se juntaram três religiões. Os croatas, os sérvios e os muçulmanos, sendo que os croatas, sérvios e os muçulmanos se dispersaram nas três zonas, na Sérvia, na Bósnia e na Croácia. Portanto, os croatas serão de cristãos ortodoxos, do lado de Bizâncio. Os sérvios são cristãos, não, eu enganei-me, croatas católicos. Os sérvios são cristãos ortodoxos do lado de Bizâncio. E por fim, com a invasão otomana, aparece a religião muçulmana, do qual muitos aderiram, e que tiveram uma grande implantação na Bósnia, que é um bocado ali no meio, fica a Croácia, depois fica a Sérvia e fica aquilo no meio, e nesse barril de pólvora estão lá croatas bósnios, sérvios também,
sérvios bósnios, que é o caso do Gravil Príncipe, e os bosniacos, que são os muçulmanos, mas são bósnios. E é bom que se perceba que eles vêm todos do mesmo ramo, eles são eslavos. Simplesmente a religião serviu para os dividir. Isto leva a uma discussão que a religião realmente muitas vezes não é sintoma de união nem de paz, mas sim de guerra, e foi o caso. E isto levou a imensos conflitos nesta altura, que levou à Primeira Guerra Mundial, e em 1992-95. Muito resumidamente, o que acontece em 92, como vocês bem sabem, a Sérvia já era independente, faz a dissolução da grande Jugoslávia em 1980 pelo Tito. E o que é que se passa? A Croácia fica independente, os sérvios ficam zangados, por fim é a Bósnia. Primeiro a Croácia com a Bósnia se fazem união, mas depois a Croácia, quando os bósnios querem ficar independentes, o que é que acontece? Os sérvios aliam-se à Croácia e fazem uma limpeza étnica na Bósnia, aos muçulmanos. Isto tem raízes hoje na Jihad, na Europa. Portanto, vieram mujahedins do Paquistão e do Afeganistão ajudar os muçulmanos da Bósnia. Portanto, isto também tem repercussões na atualidade. Mas realmente, nomeadamente, o cerco de Sarajevo, Srebrenica, foi uma coisa... fazia lembrar o Holocausto, em que eles mataram milhares de pessoas e deixaram, morrer à fome. As mulheres ainda deixavam, mas os homens eram mortos, e os rapazes usavam o estrupo, a violação de mulheres como arma de guerra. Enfim, fez lembrar em todo o Holocausto, para uma escala mais pequena. Por fim, a ONU interviu, a NATO, que estava preparada para a Guerra Fria, realmente o que é que veio a fazer? Veio a atuar na região dos Balcãs. Nunca atuou com a Guerra Fria com a Rússia, mas atuou nesta altura e levou ao Acordo de Dayton com Radovan Milosevic, os nomes que eu não consigo dizer, mas que vocês vão pesquisar, assinam, e hoje há uns governos tripartidos na Bósnia, estão todos independentes, e enfim, finalmente arranjaram paz. Aqui o nosso autor resolve fazer o percurso que vai desde a aldeia até a Sarajevo, até ao assassinato, e consegue-se perceber quem é o Gravil Príncipe. Nós ficamos, realmente, o que ele fez teve uma gravidade tão grande, e ele é, de alguma forma, ele é um terrorista, de alguma forma pode-se dizer que é um terrorista de hoje em dia, mas se formos bem a ver, ele não passava de um idealista, de um rapaz pouco vivido, que estava revoltado contra a ocupação austro-húngara da Bósnia. E ele revoltou-se imenso com aquilo. Ele era um rapaz que gostava de estudar, que gostava de livros, ainda veio estudar com a ajuda do irmão, mas depois as notas começaram a cair e ele envereda pela tentativa de mudar o mundo e matando o tal herdeiro, sendo inspirado por um anterior bósnio, sérvio bósnio, que tinha sido suicidado numa tentativa de também matar individualidades importantes nessa altura. Inspirou-se, cheio de idealismos, um rapaz só, confuso, e acaba por fazer aquilo que não deve fazer. E teve também muita sorte, mas também porque o protocolo na altura, 28 de junho de 1914, foi muito desleixado. Ou seja, ele já tinha havido uma granada, mudaram o percurso, mas depois não avisaram os motoristas e foram-se entregue à morte.
Hoje em dia, se um presidente ou um rei fosse o alvo de uma tentativa de assassínio não augurada, era logo protegido e levado para o carro ou para casa, para um palacete. Mas neste caso ele continuou. Portanto, o que sobressai no meio disto tudo é que uma certa infantilidade, uma certa falta de noção de consciência do que é que poderia acontecer. Claro que, tendo as alianças na altura sido formadas, como vocês sabem, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, quando este assassinato veio despolutar toda esta situação, porque o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia e a Sérvia é aliada da Rússia e eles uniram-se. A Alemanha aliou-se ao Império Austro-Húngaro e, por sua vez, a França e a Inglaterra viraram-se contra a Alemanha. Portanto, e deu, como vocês sabem, a Primeira Guerra Mundial por um gatilho, uma coisa ao mesmo tempo até infantil. Eu não sei o que é que se passou ao mesmo tempo pela cabeça do Gravil Príncipe, porque aquilo não ia dar em nada, e leu e deu numa mortandade de mais de 10 milhões de pessoas. Ele não é preso realmente porque tinha ainda 19 anos, era muito novo, mas ficou com uma doença na altura muito comum, que era a tuberculose, e que lhe atingia os ossos. Ele ficou 4 anos ainda preso, morre a 28 de abril de 1918, pouco antes do armistício, e chegam-lhe a apontar um braço. E os últimos anos de sua vida são muito tristes, porque ele viu que não conseguiu nada, não conseguiu se matar a seguir, engolindo o cianeto, e ficou, era preso com correntes enormes, não tinha um livro, não tinha nada. Teve apenas um psiquiatra a quem ele dizia o que pensava, que o Tim Butcher foi investigar. E eu queria vos mostrar, antes de mais nada, a fotografia do rapaz. No fundo era um rapaz na altura, e reparem no olhar de uma tristeza tão profunda, tão grande, e na miséria. Não passava de um garoto, e que alterou tanto a história europeia, até mundial, e levou à Segunda Guerra Mundial. E isto faz pensar, o que mesmo fez pensar, estes lobos solitários que andam agora na Europa a fazer estes atentados terroristas com carros e com facas, são um bocadinho este tipo de rapaz. Não sabe o que é que está, o que é que quer, tem ideais, são manipulados e pensam que vão transformar o mundo e vão acabar por morrer e fazer morrer os outros. O livro é o estilo do Tim Butcher. Ele faz o percurso, faz com um amigo até uma determinada altura, fala com os muçulmanos bosniacos, com 2, e percebe-se que ainda há aquele trauma da última guerra em 1992. Continua um pouco as mesmas tensões, mas felizmente as coisas apaziguaram. Faz todo o percurso, ele vai até Belgrado e depois quando ele de Belgrado resolve, com mais uns amigos, resolve cometer o assassínio do Franz Ferdinand, e vem para Sarajevo, arranjam umas armas, alguém lhes arranja e concretiza tudo aquilo. Mas nada disto tinha acontecido se houvesse mais cuidado com o rei. Ou seja, ao primeiro atentado que houve uma granada, deviam ter escondido o homem. Mas não, ele continuou. Mas esta gente era eu acho que esta gente era um bocado louca. Este Franz Ferdinand matava animais, tinha muita pontaria, matava aves 2.000 por dia. Era uma falta de noção do mundo em que viviam e das consequências dos seus atos, e não se protegerem. Era um mundo muito diferente de hoje em dia. E este livro ressalta todo esse aspecto. Eu queria também, eu espero não me esquecer de nada, o livro é bastante vasto, como vocês devem calcular, e bastante denso.
aprende-se muito e temos que fazer sempre um apoio de pesquisas. Eu pus aqui algumas notas. O Império, não esquecendo que o Império Otomano depois acaba por cair e dá origem à Sérvia. E o que há é a Croácia, o leste da Sérvia, ortodoxo, e a tal Bósnia, onde se confluem várias ideologias, várias crenças. A aldeia de onde ele parte é Oblojov, até que vai dar, depois ele passa às montanhas e vai dar a Sarajevo. Eu quero não me esquecer de nada. Na página 190 ele dá uma história de Sarajevo. O que nós temos neste livro, efetivamente, é o percurso de investigação sobre a história deste rapaz e, ao mesmo tempo, ele conjuga com a história da Primeira Guerra Mundial e atual. E tem-se uma noção muito boa de todo este contexto e conseguimos perceber porque é que isto acontece. Muitas vezes melhor que as notícias, que alteram muito as coisas e tornam-se muito confuso. Estes livros acabam por ser agradáveis de ler, mas ao mesmo tempo são um estudo e um conhecimento profundo sobre certas situações que no vulgar dos dias não se consegue. Além dele não ser maçador e ser muito agradável de ler os livros dele, ele consegue conjugar as coisas muito bem, encaixa muito bem a história, a atualidade, os seus pensamentos, etc. Eu queria só vos dizer que fiquei com uma noção muito melhor do livro e ao mesmo tempo fiquei triste e perplexa como é que uma coisa tão pequena despolutou uma calamidade enorme dentro da Europa e que veio dar à Segunda Guerra Mundial. E acho que é só. Eu recomendo é que leiam o livro e olhem de novo para os olhos dele. Tinha olhos azuis, e tentem perceber com este livro porque é que as coisas acontecem e que aconteceram até à Segunda Guerra Mundial. É só o gatilho, recomendo vivamente e até ao próximo livro. Beijinhos e vou tentar fechar isto como deve ser. Boas leituras, não se esqueçam de ler. Com este livro eu aprendi mais do que vendo uma notícia ou recordando algumas situações. Acabei por perceber muito bem toda a situação da Primeira Guerra Mundial e porque é que aconteceu a Guerra dos Balcãs. Este livro recomendo também para isso. Até à próxima. Beijinhos!